Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam bem. Em um papo com meus professores do dia de hoje, conversaremos um pouquinho sobre a pandemia e os seus impactos para a educação. Historicamente, é possível reconhecer uma forte relação entre os projetos de sociedade, sejam eles políticos, urbanísticos, médicos, com o papel da educação, principalmente a educação escolar. Podemos pensar a importância da educação em diferentes cenários políticos, de crises, de reformas, de educação, inclusive em tempos de pandemias. Nesse sentido, verificamos que projetos de educação, de reformas e de organização escolar e do seu próprio espaço físico se relacionam com outros projetos que envolvem a construção de hábitos, de comportamentos, de condutas preventivas, de proteção, de assistência, de cuidado do indivíduo, mas também para a sua formação e para a ação em sociedade. Assim, no dia de hoje, em um papo com os meus professores, contamos com a participação da professora Gilvânia Nascimento, para conversar com a gente sobre a pandemia no contexto da Bahia e a situação dos seus municípios frente às políticas educacionais. Vamos conversar? Bom dia, Cíntia. Que bom estarmos aqui nesse novo papo com os professores. Conforme nós temos acompanhado, essa situação da pandemia vem desde o mês de janeiro, a partir da China, de tantos outros países do mundo, mas vamos discutir o Brasil, né? Fazer um pouco um cronograma de como isso chega ao nosso país e os impactos na educação. Em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde, através de uma portaria, reconhece essa situação de emergência de saúde pública de importância internacional. Em fevereiro de 2020 também, há um decreto legislativo que reconhece a situação de calamidade pública em decorrência da pandemia. A partir do mês de março, nós temos aí o decreto estadual de 16 de março, que toma as primeiras medidas administrativas de enfrentamento ao coronavírus no âmbito do Estado e, dentre essas medidas, a suspensão das aulas. Como todos sabemos, ao longo do tempo, esse decreto foi sofrendo atualizações e até o momento nós permanecemos com todas as aulas suspensas, seja da educação básica, seja do ensino superior. Mas durante esse tempo também, outros movimentos do ponto de vista de providências e de normatização foram acontecendo. De um lado, nós temos os decretos municipais, que a partir do dia 16 de março também começam a ocorrer em todos os municípios do estado da Bahia. Alguns municípios são mais rápidos, outros municípios aguardam novas informações e a partir então, entre 16 de março e dia 3 de abril, nós já temos uma paralisação total no âmbito do estado. Bom, isso tem uma implicação, como todos sabemos, com relação ao direito à educação. Os alunos em casa, muita falta de informação sobre a pandemia, enfim, algo novo que nós precisávamos ainda nos apropriarmos para compreendermos a extensão e a gravidade da situação. Então, nesse período, o que é que vai acontecendo, né? Nós temos aí aulas suspensas, crianças em casa, aprofundamento de processos de exclusão, abandono, né? Nós não tivemos muita orientação do ponto de vista do governo federal e vivemos aí muitas incertezas, não só com relação ao direito à educação, mas também com relação à própria situação da pandemia. Isso vai preocupando educadores, a sociedade como um todo e nos colocando numa situação de muita vulnerabilidade. Nesse segundo momento de um papo com os meus professores de hoje, vamos aproveitar para tratar sobre a flexibilização das aulas não presenciais. Para falar do retorno das aulas durante a pandemia, bem como também pensar após a pandemia, é extremamente importante ressaltar que o retorno envolve pensar e reformular os currículos escolares, discutir também sobre os instrumentos de avaliação, problematizar a frequência e os registros que envolvem os monitoramentos das aulas, mas, acima de tudo, não deixar de lado nenhum protocolo alinhado à atenção à saúde, tanto dos professores como dos alunos envolvidos. Com esse direcionamento, eu penso ser indispensável entendermos que o retorno às aulas da educação básica, eles trazem impactos para a universidade e também para a educação básica, de modo que uma interfere na relação ou no desenvolvimento da outra.
Logo, é fundamental para todos os professores e professoras de qualquer instituição escolar, assim como para todos os alunos e alunas, compreender um pouquinho sobre o movimento em torno da aprovação da medida provisória, do Conselho e do parecer do Conselho Nacional de Educação e pensar junto com a gente acerca dos desafios para o cumprimento do calendário escolar. Professora Giovânia, você que está à frente dessa discussão, o que podemos dizer e pensar sobre a flexibilização das aulas não presenciais e do retorno dessas aulas durante a pandemia e também pós-pandemia? Nós temos problemas que são problemas crônicos da educação brasileira, de um processo mesmo de precarização da educação pública, num país que é um dos mais desiguais do mundo. Todo esse contexto de desigualdades também implica em exclusão do ponto de vista educacional. Só para termos ideia, dados do Unicef com relação ao busca ativa escolar já demonstravam que neste ano de 2020, em janeiro de 2020, nós tínhamos aproximadamente mais de 2 milhões de crianças fora da escola. E aí são dados antes da pandemia. E agora nós estamos com as escolas fechadas, as aulas suspensas. Nós tivemos aí a resolução, a medida provisória, na realidade, 934, que estabeleceu a flexibilização dos 200 dias letivos, mas a manutenção das 800 horas anuais. Mas a gente fica se perguntando como nós vamos cumprir a educação de qualidade, conforme está previsto na Constituição de 88, como nós vamos cumprir a universalização do direito à educação, porque também está na nossa Constituição, nesse contexto de pandemia. Então, essa flexibilização, se de um lado ela vem atender a uma questão desse momento de excepcionalidade, por outro lado também causa muita preocupação do ponto de vista sobre que tipo de educação está sendo dada, principalmente a partir das atividades remotas, que são atividades pedagógicas não presenciais. Nós sabemos que a realidade das famílias, tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto do ponto de vista da formação dos pais, preocupa com relação a esse acompanhamento pedagógico em casa. Mas o parecer do Conselho Nacional de Educação, se de um lado, o parecer 05 de 2020, ao qual me refiro nesse momento, se de um lado ele vem tratar da ratificação do que está estabelecido na medida provisória, por outro lado, nós podemos destacar uma coisa muito importante, é que o parecer 05, ele remete aos sistemas municipais as decisões sobre a organização do calendário letivo de 2020. E eu destaco esse aspecto porque, na realidade, nós precisamos exercitar a autonomia municipal, porque é no âmbito do município que tem realidades diferentes em todo o território nacional. Imaginem essa Bahia, 417 municípios com realidades bem diferenciadas, inclusive com relação à pandemia. Então, é no município que o debate público deve ser efetivado. É no município que a gente precisa dialogar com a sociedade a partir de um diagnóstico local. E é também no município que a gente tem condições de construir quais as alternativas e soluções possíveis para a garantia do direito à educação. Nós sabemos que são muitos os problemas a serem enfrentados, muitas questões. Dentre elas, realmente, a exclusão. Estamos preocupados, por exemplo, como será o retorno. Um retorno presencial vai implicar em uma complexidade de protocolos que precisam ser enfrentados. A escola que nós temos, por exemplo, escola com espaço físico precário, com superlotação de salas de aula, sem infraestrutura adequada, inclusive do ponto de vista das questões sanitárias. Então, esse é um debate que está apenas começando nesse papo. Mas eu entendo que a universidade, eu entendo que a sociedade precisa se debruçar com mais afinco, com mais detalhamento, sobre cada uma dessas questões que envolvem a educação como direito de todos, mas estamos nos referindo a uma educação de qualidade social e também uma educação que precisa ser realizada no âmbito do direito público subjetivo como direito de cidadania. Até breve, se cuidem e fiquem em casa. Depois de discutirmos coisas tão importantes, tão relevantes para a educação básica como para o ensino superior, chegamos ao fim de mais um papo com os meus professores. Fiquem atentos às questões discutidas. No mais, se cuidem e até breve. Tchau!